E vamos falar desse julgamento que está acontecendo na França, do ator Gérard Depardieu, de 76 anos. Ele está sendo julgado pelo Tribunal Correcional de Paris por acusações de agressão sexual contra 2 mulheres. Durante as filmagens de Le Volet Vert em 2021, o julgamento teve início na segunda, depois de ser adiado várias vezes aí devido a problemas de saúde alegados pelo ator. Bom, a gente tem ali uma decoradora de set de 54 anos, uma assistente de direção de 34 anos. Elas alegam que Depardieu as tocou de forma inapropriada e fez comentários obscenos durante as filmagens. Por enquanto, o que é que a gente tem aí? O Depardieu admitindo ter segurado uma das mulheres pelos quadris, mas negando que isso constituísse uma agressão sexual, afirmando que não é um tarado do metrô. Aspas aqui. Foi a palavra que ele usou. Bom, o ator enfrenta acusações agora, então, de agressão sexual, assédio sexual, ultrajes sexistas. Pode ser condenado até 5 anos de prisão, pagar uma multa de 75 mil euros, que vai sair até barato, né? Caso ele seja considerado culpado. E aí a gente tem mais de 20 mulheres que já acusaram o Depardieu de má conduta sexual, mas esse é o primeiro caso a ir a julgamento. E aí ainda teremos testemunhas. Entendeu? Dado do Dolabella. Porque não é só a palavra da mulher. Tem que ter a testemunha, tem que ter alguém que viu, tem que ter alguém que corrobore, tem que ter Às outras vezes tem pessoas. Vídeo, né, Dado? Exato. Você sabe para que daí concluir as deliberações nos próximos dias. O caso do Dolabella e o caso do Gérard Depardieu me lembra muito aquela sensação que muitos homens têm de que, se não ocorreu penetração, não é estupro. Você entendeu? Tem muitos homens ainda que acham que o assédio não é assédio até que se coloque a mão. Ou que se colocar a mão não é uma invasão porque não rolou a penetração. Sabe assim? Que só se tiver pelado transando. Sim, mas bicho, isso não aconteceu, não, então resto, não. Então, assim, eu vejo que muitos homens não entenderam ainda o que significa o assédio, o que significa a importunação sexual, o que significa o estupro. Tem muito cara que não entendeu o que é uma agressão física. Se você der um soco na cara de alguém, isso é uma agressão física. Mas se você empurrar uma pessoa a ponto de ela cair no chão, ou só empurrar uma pessoa não é uma agressão física? Sim, continua sendo uma agressão física. Mas tem muita gente que não entendeu isso ainda. É que, tipo assim, se não estourou a cara da mulher, não quebrou o nariz, não é uma agressão. Então, eu acho que é isso que o Dado, é isso que o Gérard Depardieu e que muitos outros homens precisam estudar, precisam aprender. Porque, claramente, eles não querem aprender ou não estão preocupados com isso. O Milton Giorgini trouxe aqui, o Depardieu é o típico caso do homem que pensa que porque é famoso pode tudo e ninguém pode se sentir violado por um contato dele, porque afinal, quem não ia querer algo com ele, não é mesmo? Tem muito cara que pensa assim. Tem essa série, The Morning Show, inclusive, que está na Apple TV Plus e que tem a Jennifer Aniston. Que é a namorada do Pedro Pascal. Tem um caso maravilhoso que ali é muito bom, assim, da própria cegueira, o personagem do Steve Carell, da cegueira do cara que está numa situação de poder, de não entender que, às vezes, a mulher não queria nada com ele mesmo, mas se sentiu obrigada a se colocar numa situação vulnerável por ele ser chefe, por ele ser quem manda na estrutura de poder. Então, isso também é importante na história do Gérard Depardieu, porque a gente está falando de um set de filmagem. Ele é uma estrela do cinema francês. Ele tem 2 Oscars lá do cinema francês. Ele é um renomado, ele é a grande estrela. Quando ele toca indevidamente as mulheres, não é todo mundo que vai ter essa presença de espírito, porque tem que pagar suas contas, de virar e falar: seu safado, não põe a mão na minha cintura, na hora. A pessoa, às vezes, não tem essa presença de espírito, porque ela tem conta para pagar, porque ela tem um salário que ela precisa receber. Então, a pessoa perde a noção, entendeu? Ela se sente autorizada a fazer coisas que não são autorizadas. E o ambiente é propício porque as pessoas não conseguem dizer não para esse chefe, para essa estrela. Mas aí os tempos mudaram, as mulheres estão aqui buscando
os seus direitos, né? Vamos ver como é que vai ser o desfecho dessa história. Porque, inclusive, a gente até ficou impressionada, eu e a Paulinha, com um comentário no nosso corte da série Adolescência. Teve um comentário de um homem que disse assim: eu não vi misoginia na série, eu só vi um bullying feito com um menino que é perturbado e não sei o quê. E aí é esse tipo de comentário que entra também na classificação Gerard Depardieu e Dado Dolabella de entendimento da vida, que é a frase que o menino diz, um menino de 13 anos diz que iria tentar ficar com uma menina, aproveitando o momento de fragilidade dela, porque tentar ficar com uma menina frágil é mais fácil. Você vai se aproveitar de uma situação para poder ficar com uma garota, não é problemática? Você aproveitar que ela não está bem mentalmente para tentar ficar com ela, passar a mão nela, beijá-la e etc., não é uma fala problemática. Você acha que isso está tudo bem, um homem pensar dessa forma. Então, quer dizer, é um dos exemplos que eu estou dando da série Adolescência, de um menino de 13 anos, que claramente aprendeu com a sociedade em que ele vive. Que ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce misógino. As pessoas aprendem. E elas aprendem com a convivência em sociedade. Então, se essa pessoa, que é um adulto, viu a série e não encontrou problema em nenhuma fala daquele menino de 13 anos, é porque nós estamos ferrados mesmo. A gente está muito ferrado. Não é um moleque de 13 anos que... Entendeu? É o planeta inteiro, é a sociedade como um todo. A gente está muito ferrado. O buraco é muito mais embaixo. E quando vem esses exemplos, como a gente trouxe hoje aqui, de que não entende que o empurro é uma agressão, que não entende que passar a mão no corpo de uma mulher é uma agressão. Estão falando de um cara de 70, 80 anos de idade. E um cara de 40. Então, quer dizer, nem pode dizer que é uma geração antiga, que... O Dado tem o quê? 40 e poucos? 44, acho. Tem a minha idade. Você entendeu? Então, quer dizer, você tem um senhor de 80 anos, um cara de 44 e uma criança de 13. Todos os três com o mesmo pensamento. Ou seja, vocês acham que mudou alguma coisa? Que está mudando alguma coisa? A gente precisa ralar muito para mudar alguma coisa. Olha, Leandro de Moraes, com certeza as mulheres sofrem muito mais assédios no seu dia a dia. Mas em Bebê Rena temos um bom exemplo de quando um homem é a vítima e isso é minimizado. Leandro, eu não acho que é minimizado. É que, no caso, ele tem um assédio, que é o assédio feito por uma mulher, né? A stalker. Mas ele tem um episódio de violência sexual praticado por um outro homem. E aí, não é minimizado, é porque é tabu. Porque aí é a dificuldade desse cara entender o que aconteceu com ele e assumir isso para o mundo. É muito difícil. Diga, Thiago. Inclusive, tem uma cena que ele se questiona por que ele está denunciando ela e não ele. Por que ele está denunciando a stalker e nem quem abusou sexualmente dele. E no abuso sexual de Bebê Rena, aí você também tem estrutura de poder, porque é um cara que poderia ajudar ele na carreira dele de roteirista. Você tem a questão do tabu, que é um abuso de um homem em relação a outro homem, misturado com consumo de droga. São muitas coisas que perturbam tanto esse cara a ponto dele começar a questionar as fontes de prazer e sexualidade dele. Então, assim, por isso que Bebê Rena é uma série devastadora, eu acho, que deve ser muito vista, porque você não espera o quão sombria e o quão profunda ela vai ser, porque essa, sim, tem tempo de se aprofundar nas feridas, o que a adolescência não tem tempo de fazer. A adolescência, ela faz assim, ela provoca conversas, mas ela não se aprofunda. Inclusive, Bebê Rena é um mergulho na obscuridade do abuso sexual masculino. Com certeza tem muito, muito tabu em relação a isso. Eu acho que não é minimizado. Tem mais um comentário difícil ainda aqui também. Da Dulce Candy dizendo que tem vídeos na internet defendendo o garoto de adolescência. E se você vê por um outro lado, esse menino também é uma vítima, porque ele também sofreu bullying.
Ele sofreu bullying de uma garota Ele é uma que vítima. também sofreu, que também é vítima, porque teve suas fotos divulgadas. Sim. Então, quer dizer, é o cachorro correndo atrás do rabo o tempo inteiro. Não é porque ele também foi vítima de bullying que ele está certo em fazer o que ele fez, ou ele está certo em pensar da forma que ele pensou, sendo misógino, sendo violento com mulheres. Ele é vítima, mas nada justifica Não matar justifica. uma menina. É aí que Não. tá o E assim, lance, e aí né? é que tá. E ele cria um ódio direcionado que precisa ser revisto. Sim. E pela fala dele você percebe que esse ódio direcionado não é daquele bullying que ele sofreu. Já é uma coisa de antes. Ele já tem essa visão deturpada do gênero feminino. Do que é ser menina, do que é ser mulher. E essa mulher, essa garota que fez bullying com ele, sofreu uma violência porque teve suas fotos expostas para o colégio inteiro. Então, talvez o bullying dela tenha sido uma reação Uma proteção. a essa violência. Então, assim, o tempo inteiro é como você reage às merdas que fazem com você. E, geralmente, a forma como você reage mostra como você realmente, o que você realmente pensa sobre aquela pessoa, sobre aquele gênero, sobre aquela situação. E é isso que a gente precisa trabalhar, porque uma pessoa que tem um entendimento positivo ou simplesmente respeitador não como vai ser pegar as humano. fotos de uma menina e expor para a escola. Da mesma forma que uma menina que tem isso preservado, tem esse respeito, não vai fazer bullying com o menino. Da mesma forma que esse menino, se por acaso tiver alguma coisa, não vai reagir dessa forma. É isso que a gente está falando. Teve muita gente também que agora fica questionando que teve um whitewashing na série, porque um dos episódios que foi citado pelo criador da série e também ator, que é quem interpreta o pai, é de um menino negro e que a situação é completamente outra, que era um menino negro, que usuário de droga, que aí matou a menina, e que na série eles reverteram para uma família branca, conservadora. Gente, não, primeiro que a proposta da série não é ser um documentário sobre um caso. Vocês viram no começo da série algum alerta dizendo é baseado nesse caso? Não foi isso. O que aconteceu é que o que sensibilizou o criador da série foram 2 casos de adolescentes que assassinaram meninas nesse contexto dessa faixa etária. Então, isso chamou a atenção dele. E, a partir daí, eles desenvolveram uma trama ficcional. Essa história não aconteceu nesses termos na realidade. É uma história ficcional em que eles desenvolveram personagens para retratar algo muito atual. Então, assim, quando as pessoas vão nos posts também de adolescência para dizer ai, mas vocês viram que a história não é bem essa? Vai procurar a história real, que a história não é baseado numa história real, gente. É uma ficção que partiu do pensamento de 2 crimes diferentes de adolescentes, meninos que mataram meninas. E, a partir daí, eles construíram os episódios. Então, assim, é diferente, você entendeu? Que nem a Natália Grace, que eu estou obcecada. É uma história real. É uma história real. Ela aconteceu, tem um documentário, você vai lá e assiste. Existe. Agora, a gente tem uma série que é baseada no documentário. No começo da série, está escrito... É baseado em fatos reais, mas tem personagens adaptados, não está aqui para julgar e para dizer qual é a verdade dos fatos, porque tem adaptações dramáticas. Todo o primeiro episódio desta série, que é baseada num fato real, tem esse alerta. Sim. Adolescência não é, tá? É uma ficção, gente. Ficção, que sai de uma provocação de 2 crimes. Então, assim, aí a discussão sobre isso não é a discussão certa. Mas eu acho até bom tergiversar, entendeu? Eu acho até bom serem pessoas brancas, que é para essa galera preconceituosa se identificar bastante. Porque se coloca, às vezes, o personagem negro, existe aquele distanciamento dos racistas, se é que vocês me entendem. E aí, quando você coloca um menino bonitinho branco de 13 anos, fica muito perto, muito próximo dessa galera. E aí eles ficam incomodados. Ficam incomodados e querem trazer... Eu acho que é mais isso, entendeu?
Porque incomoda. Então, assim, É. a série incomoda por quê? Porque Vai investigar é. isso em vez de querer dizer que o homem mudou a história real, que nem é baseada na história real. Não, e gente. geralmente, Sai dessa. assim, incomoda porque às vezes a pessoa para e pensa: o meu filho não faria isso. A minha filha não faria isso. Ao invés de ir lá e verificar como está o computador dessa filha, desse filho, de conversar com esse adolescente, de passar mais tempo com esse jovem. De entender que é uma De possibilidade. entender que é uma possibilidade real. Porque é muito mais fácil você tapar o sol com a peneira. E por aí vai.